Olá pessoal, tudo bom? Nesse vídeo vamos fazer a questão 7 da fase 2 da prova de matemática do vestibular ITA 2025. O que diz essa questão? Eu considero esse polinômio de grau 3 e determine os valores reais de A e B que estão naquele polinômio ali, sabendo que 1. P de x tem uma raiz real dupla. 2. Os pontos x1 é 0, x2 0 e 0b são vértices de um triângulo retângulo em que x1 e x2 são raízes distintas de P de x. Então, vamos entender isso aqui, né? O que está dizendo é o seguinte. Eu vou traçar aqui os eixos coordenados. Nos eixos coordenados, eu vou marcar um ponto, que é uma das nossas raízes, x1. O outro ponto, que é o x2, 0. E o terceiro ponto, que eu vou marcar o 0b, que vai ser por aqui. Temos 3 vértices, né? E ele está dizendo que isso aqui é um vértice de um triângulo retângulo. Então, só para nossa correção, eu vou sempre considerar x1 menor que x2, tá? Só para manter a notação, já que tem nenhuma simetria, não tem nada relacionando x1 e x2, para eu poder dizer quem está na esquerda e quem tem na direita. Esse triângulo não é retângulo, né? Só olhar aqui, vai ser obtusângulo. Então, para ser retângulo, um dos candidatos, vamos dizer assim, ou seja, se o x1 e o x2 for negativos, o triângulo é obtusângulo. A outra possibilidade é aqui está o x2. Mas se o x2 é 0, o que acontece? Se o x2 é 0, nós temos que P de 0 ele é igual a 0. E isso aqui é igual a B. E o problema é que não é triângulo. Tá? Por quê? Porque a gente está dizendo que o P de 0 é 0 também. Tá? Ou seja, o B é igual a 0, está lá embaixo, e os pontos são todos colineares. Na verdade, está no mesmo ponto que o x2. Então, o que acontece é o seguinte. Isso aqui... Deixa eu apagar menorzinho aqui. O que acontece é que o x2 ele é maior que 0. E disso aqui nós vamos traçar esse retângulo, esse triângulo retângulo. Que aqui, e onde vai estar a parte retangular? Aqui. Ponto. Tá? Então o que a gente vai fazer, as hipóteses x1 ele é menor que 0 e o x2 ele é maior que 0. Em particular, x1 é menor que x2, né? Bom, então quais são as... Agora tem um ponto aqui que a gente não sabe. Quem é a raiz real dupla? É o x1 ou é o x2? E como a gente não sabe, vamos separar em 2 casos. Na verdade, cada um dos casos vai dar solução diferente. Então, caso 1, raízes é x1, x1, x2. E o caso 2 vai ser raízes é x1, x2, x2. E vamos resolver cada um desses casos separadamente para ver o que vai dar. Então, o que a gente tem que olhar? Agora vamos voltar aqui ao polinômio. Ele está me dando um polinômio de grau 3 que não tem o coeficiente o x, né? Então é 0 vezes x. Então, como a gente vai usar a forma de girar para ter alguma raiz, alguma coisa, né? Então a gente vai usar o seguinte. P de x, ele vai ser... Deixa eu dar uma ajeitada nos termos aqui, porque senão eu particularmente me perco quando uso as equações de girar. Eu vou esquecer o zero, eu errar o sinal, alguma coisa. Então o que nós temos? Olha, primeiramente, vamos usar esse zero aqui que eu acho que é mais interessante. Então, ó, quem é o zero? Multiplicação 2 a 2. Se é 2 a 2, olha, vai ficar x1 ao quadrado mais 2 vezes... Então, deixa eu botar aqui. x1 ao quadrado mais x1, x2. Tá? Então, fiz esse com esse, depois esse com esse, e agora falta esse com esse. Então, olha, você vai ficar de novo x1, x2. Isso aqui eu vou igualar. Isso aqui é igual a 0. Então, aqui a gente está usando girar.
tá? Ou relações de Girard, se preferir. Então, o que acontece? Vou colocar o x1 em evidência. Então, nós temos que x1 mais 2x2, ele é igual a zero. E, portanto, isso aqui corta, porque a gente sabe que o x1 é diferente de zero. x1 ele é igual a menos 2x2. Agora, qual é a outra relação que a gente vai usar? Então, deixa eu botar um azulzinho aqui, um azul aqui. Então, o produto das três raízes é o nosso b. Tá, então repara que eu não estou nem olhando o a ainda, não tem nada no a na nossa figura. Então, se não tem nada, só temos as raízes e o b, vão ficar tudo nas raízes e no b, né? Então, o que está dizendo é o seguinte, quem são as raízes? Olha, eu sei que, deixa eu escrever desse jeito aqui, ó, x1 ao quadrado vezes x2, isso aqui é igual a, agora tem que ver aqui se é menos b sobre a, ou menos b ou mais b, né? Menos b sobre a, c sobre a, menos d sobre a. Então, vai ser exatamente menos b. E quem é isso? Se fizer essa continha aqui toda, ela vai dar 4x2 ao cubo. Tá? Então, o que eu estou substituindo, olha, x1 por menos 2x2. Menos 2 ao quadrado mais 4. Então, repara o seguinte. Isso aqui ele é positivo. Então, o menos b ele é positivo. Em outras palavras, nós temos que o b ele tem que ser menor que zero. Tá? Então, o que está acontecendo é que essa figura aqui que a gente fez para o caso 1 está incorreto. Tá? Então, o que acontece? O b ele tinha que estar aqui embaixo. Então, vamos desenhar. Para a gente fazer certinho, né? Então, o que está acontecendo é o seguinte. Nós temos isso aqui. O eixo agora a gente vai botar um pouquinho mais acima. Vamos marcar aqui o ponto x2. E o dobro do ponto x2 a gente vai marcar o x1 de distância. E vamos marcar o b um pouquinho errado. Marquei embaixo, né? Tem que marcar em cima. x1 é igual a menos 2x2. E a gente vai marcar o b um pouquinho errado, porque fazer x2 ao cubo é meio complicado, né? Ou vai ficar muito baixo ou vai ficar muito pequeno. Dependendo se o x2 é maior que 1 ou menor que 1, né? Bom, então aqui está o nosso b, e quanto é o b? 4x2 ao cubo. Então, repara o seguinte. Aqui mede 2x2. Aqui mede x1. Ainda não usamos que o ângulo aqui é 90. Não fizemos nada com isso. E aqui, mas aqui eu sei que mede 4x2 ao cubo com sinal negativo. Tá, então, o que a gente pode usar aqui, né? Eu acho que isso é um ponto. Numa relação dos triângulos de retângulos, você pode calcular... Bom, vocês podem calcular a distância daqui até aqui. Calcular a distância daqui até aqui, que é um Pitágoras rápido, e aplica Pitágoras e você acha o x2. Uma outra relação, acho que é um pouquinho mais rápido, eu não sei como está na cultura do pessoal do ensino médio, mas essa aqui é uma das fórmulas que eu sempre gravo. Não sei porquê. Não é uma fórmula assim, oh meu Deus, isso aqui avança muita coisa, mas por algum motivo eu gravei ela. Então eu vou usar. Então quem é h ao quadrado? Olha, eu pego isso aqui e levo ao quadrado. 16x2 à sexta. Isso aqui é igual a m, o m é esse e o n é esse tamanho. Então se eu multiplicar, vai ser exatamente, uma aqui x1 aqui, né? Mas é x2. Então vai ser 2 vezes x2 elevado ao quadrado. O que a gente pode fazer? Olha, primeiramente eu vou cortar esse x2 com isso aqui, sobrando 4. E eu vou passar o 16 dividindo. Professor, você não cortou? Não, porque eu vou tirar a raiz quarta. Então, x2 ele é raiz quarta de 2 dividido por 2. E quem é o x1? O x1 ele é exatamente
menos 2 vezes x2 e é igual a menos raiz quarta de 2. E quem é o b? Agora eu espero que fique claro que o b ele vai ser o seguinte, ele é menos 4x2 ao cubo. Então ele é menos 4x2 ao cubo. Quem é isso? Isso aqui ele é exatamente menos 4 vezes raiz quarta de... Eu vou elevar isso aqui ao cubo e vou dividir pelo cubo disso aqui. E isso aqui é igual a menos raiz cúbica de 8 dividido por 2. Achei o b. Feito o b, o que mais eu preciso? Eu preciso achar o a, né? O a, eu espero que fique claro que é a soma das raízes. Então, nós temos que 2 vezes x1 mais x2, isso aqui é igual a menos b sobre a. O x1, só para lembrar, x1 ele é igual a menos 2x2. Então, daqui nós temos que menos 3x2 ele é igual a menos a, e, portanto, o a ele é igual a 3x2, que é igual a 3 raiz quarta de 2 dividido por 2. Tá? Que a gente fez a substituição aqui. Então, uma das respostas vai ser 3 raiz quarta de 2. Deixa eu botar aqui. A é igual a 3 raiz quarta de 2 dividido por 2. E o b ele é igual a... Eu botei um raiz cúbica aqui, mas é raiz quarta, né? Menos raiz quarta de oitava sobre 2. Então, está aqui uma das partes. Agora vamos fazer a segunda, né? Que é para completar. Então, o que vai acontecer é o seguinte. Novamente, a gente vai ter, no fundo, a mesma relação aqui, né? Então, a gente vai ter agora, vamos trocar o x2 ao quadrado mais 2x1, x2. Isso aqui é igual a zero, o que implica que x2 ele é igual a menos 2x1. Além disso, nós temos que 4x1 ao cubo ele é igual a menos b. E, portanto, nós temos aqui, nesse caso, que o b ele é positivo. Tá, é a mesma ideia. x1 é negativo, multiplica, a única coisa que eu fiz foi trocar o x2 pelo x1, só pela formulinha. Girar não vai fazer tanta diferença. Então, o que acontece, aqui a gente vai fazer mais uma figurinha. Agora eu vou desenhar mais para cima, vamos dizer assim, né? E um pouco mais para cá. O que vai acontecer é que agora nós vamos ter o x1 por aqui e o x2 lá no outro lado, com o dobro da distância. Isso aqui é igual a menos 2 vezes x1. E o que acontece é que o b agora ele é positivo e é dado por essa expressão aqui. Novamente, isso aqui vai valer menos 4x1 ao cubo. Aqui vai medir menos x1. E aqui vai medir menos 2x1. Ah, x1 é negativo, então a medida é positiva, né? Ou se preferir, direita para menos a esquerda, né? O tamanho disso aqui em módulo é x1. Então, o que acontece é o seguinte. Como h ao quadrado ele é igual a m vezes n, nós temos o seguinte. Cadê o h ao quadrado? 16 x1 à sexta, ele vai ser igual a 2x1 ao quadrado. E daqui nós temos que o x1 ele vai ser menos a raiz quarta de 2 dividido por 2. Mas se isso aqui acontece, quem é o x2? x2 ele é raiz quarta de 2. E, novamente, a gente faz a mesma continha de novo. Tá, então o que aconteceu? Usei que o x2 ele é igual a menos 2x1 e multipliquei. Tá, o menos aqui é porque eu tirei a raiz quarta, tem aquele mais ou menos, então tá tudo ok.
E o que acontece, agora vamos terminar essa conta, o que a gente precisa? O que a gente precisa? Ah, sim, o B. E nós temos que o B, essencialmente, vai ser a mesma formulinha aqui, em que agora a gente vai multiplicar ao quadrado, etc. Mas eu espero que fique claro para vocês que é raiz quarta de 8 sobre 2. E o A, que vai também ter a mesma troca de sinal, vai ser... porque vai ser a soma dos x1, x2. E a escolha do x1, x2, o que aconteceu é que um ficou simétrico do outro, em que vai trocar uma raiz dupla pela outra, mas não tem tanta diferença. O que eu quero dizer é que o A ele vai ser, no caso, cadê você? O negativo disso. Menos 3 raiz quarta de... menos 3 raiz quarta de 2 dividido por 2. Então, nossa resposta 2, ele vai ser o A. Ele vai ser igual a menos 3 raiz quarta de 2. E o nosso B, ele vai ser igual a raiz quarta de 8 sobre 2. E com isso, finalizamos mais uma questão. Basicamente é isso que eu queria passar para vocês. Espero que tenham gostado. Até a próxima.